Essa cena é um momento em que o personagem chega na casa do pai, né? Que o pai aceita acolher ele depois de muita insistência e ele começa a desvendar um pouco esse universo do pai, né? Ele está ali lendo um livro no sofá, observa o pai trabalhando, ele não sabe muito bem com que o pai trabalha, vê que ele está escrevendo alguma coisa e observa o apartamento, né? Aquele acúmulo todo de coisas, mas o pai parece que tem um olho na nuca e percebe todo o movimento dele, todo o interesse e já começa a dar conta disso, né? Assim, uma proteção ali da privacidade dele, né? Esse ensimesmamento excessivo, né? Que esse pai tem. E aí essa cena eu trabalho um pouco com humor, né? Isso dele estar observando, ele observa o apartamento do pai, a gente tem uma pan, né, que é o ponto de vista dele ali, como se estivesse olhando, percorrendo a vista pelo apartamento, e aí quando chega no pai, o pai está olhando para ele, perguntando o que, que ele está procurando, né? Ele fica meio desconcertado, mas aí a gente já dá um indício ali do que é que vai ser a relação dos dois, né? Que é o tempo todo construído em cima dessa tensão, desse sentimento ali do David de estar num território, num campo minado, né? E o pai ali observando ele, entendendo, incomodado, ao mesmo tempo interessado também, né? E a cena acaba indo descambando na cena seguinte do jantar, que eu acho que é uma cena que eu gosto muito, esse diálogo dos dois no jantar, porque é uma cena longa e que tem uma dinâmica em que a gente vai vendo ali coisas sobre os dois personagens se revelando, né? O pai mostrando algumas outras facetas, né? Mostrando um certo interesse pelo filho, pelo filme do filho, né? Ele pergunta pelo filme e é isso, essa relação desses dois vai se construindo. Então, Guto, muito obrigado mesmo de conversar aqui com a gente. Meu nome é Leandro Reis, para quem está assistindo. Esse aqui são as entrevistas do Tropical Alien, que a gente começou recentemente, com a ideia de trazer filmes que nós gostamos muito e gostaríamos de compartilhar para todo mundo conhecer um pouco mais. E quando eu estava me preparando aqui para a entrevista, eu lembrei de uma citação, acho que foi do Guillermo del Toro, falando alguma coisa do tipo: quando você vê um filme pela primeira vez que você gosta, é como se fosse assim, um primeiro encontro. E depois que você vê uma segunda vez, aí é como se fosse um relacionamento mesmo. E eu acho que é mais ou menos também a mesma coisa quando você vê um filme de um diretor que você gosta muito, e aí quando você tem um segundo filme do mesmo diretor que você gosta, você fala, ah, beleza. Eu gosto de filmes feitos por essa pessoa, não é aquele filme específico que me chamou a atenção. E O Estranho Caminho foi o meu segundo filme seu, assim, que me chamou a atenção, Guto. O primeiro foi o Inferninho, igual a gente estava começando aqui, comentando antes da entrevista, que me encheu muito o olho, assim. Eu vi o Inferninho no período que eu estava concebendo o site, o que seria esse site, por razão dele existir, assim. Eu falei, cara, esse tipo de filme que eu gostaria de comentar e de trazer, assim, de apresentar para mais pessoas, sabe? E O Estranho Caminho aí foi quando eu tive certeza, eu falei, ah, beleza, esse cara aqui me interessa demais. Tem uma coisa aqui dos temas que ele trata, do humor esquisito dele aqui, das coisas estranhas que ele trabalha, num lado meio fantasioso que me instiga muito com o espectador. Eu queria saber, assim, para a gente começar, eu vi você falando em outra entrevista que você escreveu esse roteiro durante a pandemia como uma forma de manter a sanidade até durante aquele período. Mas era uma ideia que você já tinha ou realmente ela veio do zero ali naquele período muito específico que nós vivemos? Cara, primeiro, obrigado pelo convite, pela entrevista e também fico muito feliz em saber o que você sente a partir desses filmes. Acho que para mim é muito valioso esse tipo de entrega, assim. É isso. O Estranho Caminho, ele é um filme, talvez meu filme mais marcado por questões pessoais, né? Acho que é um filme que eu fiz dedicado ao meu pai para pensar a nossa relação, né? Então a ideia do filme ela surge de fato ali na pandemia, no começo do lockdown, mas tinha
tinha um desejo, alguma coisa que estava ali, que eu estava tentando entender ainda, um sentimento ali que estava me tomando ali há algum tempo após, né, o falecimento do meu pai, assim, uma vontade muito grande de fazer algo para ele, né? Acho que o personagem do filme é muito inspirado nele, né? Que era uma figura bem excêntrica, bem misteriosa, mas que foi muito na nossa relação que eu acho que eu aprendi a amar o cinema. Eu acho que a gente se relacionava muito a partir do cinema. Acho que dentro das limitações que existiam de diálogo, de compartilhamento de intimidade né, esses muros, essas barreiras que são erguidas, às vezes nas relações, né? Tinha esse lugar de encontro que era o cinema, de ver filme junto, de conversar sobre filme. Muitos filmes que eu amo são filmes que ele me apresentou, que a gente viu juntos. Então, acho que esse filme é um gesto de aproximação, de reencontro. Uau, cara, consigo, acho que imaginar só o que, que foi esse mergulho, assim, para você, para escrever esse roteiro, a partir de algo tão pessoal e também num momento muito específico, assim. Então, e como é que foi quando você estava escrevendo? Tem duas características ali que eu gosto muito do filme, que é aquele humor um pouco desconcertante e também esse lado um pouco do realismo fantástico, assim. Como é que foi trabalhar esses dois elementos especificamente nessa história? Se é algo que veio natural ou se é algo que você conscientemente dosava, já que você estava tratando de algo bastante denso? Eu acho que foi tudo aconteceu de uma maneira muito natural. Eu nunca, quando eu vou escrever ou quando eu estou pensando em ideia, eu penso antes num tema ou antes necessariamente num gênero. Eu acho que a ideia surge e eu vou trabalhando ela e construindo ela, e eu acho que o gênero ele vai surgindo desse desenvolvimento, sabe? Eu acho que nesse caso, o caso desse filme, é um filme que eu estou lidando com mistério, né? Com o mistério da morte, com lugares que escapam muito da nossa compreensão, né? Uhum. A própria pandemia ali, no momento que a gente estava vivendo, era um acontecimento que a gente não conseguia entender, um acontecimento enorme e inesperado. Quer dizer, os cientistas já vinham alertando há algum tempo, mas quando a gente está vivendo a coisa, né, a gente nunca sabe o que é que vai, como é que a coisa vai se desenrolar. Então, eu acho que essa questão da fantasia, eu acho que é uma coisa muito intrínseca mesmo, a própria história, assim, não tinha como, para mim não tinha como fazer um filme desse a partir de uma perspectiva realista, propriamente realista, né, assim. Até porque eu acho que eu me interesso muito pelo fantástico, pelo mistério, por aquilo que está entre a compreensão e a dúvida, né? E esse filme eu acho que ele é muito sobre uma investigação mesmo de sentimentos e de estados que, que apontam para esse lugar mesmo mais indefinido, eu acho. É muito interessante e traz um frescor, assim, ouvir você falando dessa liberdade, assim, de não ter os temas definidos para escrever, é, ou descobrir o filme escrevendo, assim, porque eu acho que às vezes vai até contra aquele engessamento acadêmico que se tem na formação do cinema, de ter tudo muito definido, de saber ter uma, um rascunho ali, uma planta do que você quer fazer muito bem definida para começar, é, que eu acho que às vezes traz uma lógica muito grande para um processo que às vezes pode ser, tem o orgânico tem sua parte também, né? Acho que cada um vai encontrar a sua maneira de criar, né, de inventar histórias e de escrever. Eu acho que existem alguns modelos que a gente acaba
aprendendo nos cursos ou manuais de roteiro, ou Uhum. seja o que for, que apontam para um caminho, para uma ordem natural das coisas, de organização da ideia, né? Que eu acho que para muita gente funciona, para outras pessoas não, isso não vai funcionar tanto. E eu acho importante que as pessoas saibam que antes do método, antes da forma de criar, existe o seu próprio processo, né? Eu acho que às vezes pode ser meio frustrante ou meio castrador quando você tem um impulso criativo, você quer escrever, mas você não se adequa muito a um certo formato, a um certo modelo, né? Então, acho que poder se sentir livre para. É claro que na hora que você vai. Bom, se você vai fazer um filme, escrever um roteiro que vai virar um projeto, que você vai tentar um financiamento, existe um lugar que você precisa chegar em um lugar Uhum. formal que você precisa chegar, né? Tanto de roteiro quanto de outros textos, assim. Mas a ordem das coisas, elas não necessariamente precisa ser ter o tema, ter a logline, para depois ter uma sinopse, para depois ter um argumento, para depois ter um roteiro, para depois fazer o filme. Eu costumo, inclusive, escrever primeiro o roteiro para depois entender qual é a sinopse, qual é a logline, ou eventualmente até escrever um argumento, porque eu acho que no roteiro, pelo menos para mim, né, é um lugar, na escrita do roteiro, é um lugar que eu visualizo melhor as cenas e aí eu vou entendendo os personagens, mesmo que eu precise reescrever vários tratamentos, né, por não ter algumas coisas definidas a priori. Mas isso eu acho que é uma questão do meu próprio processo. E a questão do gênero é uma questão que é uma pesquisa que eu tenho, é um interesse que eu tenho pelo cinema de gênero e pela mistura possível de elementos de gêneros diferentes. Assim. O humor, por exemplo, acho que é algo que está sempre presente de alguma maneira nos meus filmes e eu tento em cada filme jogar com elementos de humor, com suspense, com terror, com fantástico de maneiras diferentes. Entendi. Realmente faz todo sentido, assim, é o que você falou. Se for por um caminho de financiamento ali formal, assim, um edital, essa parte de escrever esse texto de uma forma mais concreta vai chegar, né? Essa fase de deixar tudo Sim. mais mastigado ali. Então, realmente, é como você falou, acho que não precisa realmente ser um processo linear e começar da logline, começar da sinopse, né? Porque é isso. Às vezes costuma ser um pensamento mais voltado a vender a ideia ou demonstrar a ideia para outras pessoas entenderem o projeto, né? Mas a É. primeira pessoa tem que ser você a entender sobre o que se trata aquilo tudo. Acho que ali do final do roteiro em diante fica tudo mais simples até de explicar para alguma pessoa, né? Acho que a ideia inicial às vezes até é difícil para explicar para nós mesmos, assim. E cada filme ele vem de um lugar diferente, né? É curioso. Você pode ter uma ideia, escrever um filme a partir de uma ideia de uma imagem, né? Você tem uma imagem ou tem uma cena, às vezes você tem às vezes um título, às vezes vem um título e esse título você começa a imaginar o que seria um filme com esse título e isso acaba virando de fato uma ideia. Eu acho que as ideias elas podem ser alcançadas e desenvolvidas a partir de vários caminhos, porque o roteiro ele é o guia da filmagem, mas o roteiro ele morre na hora que você filma aquilo, o acontecimento ali de estar filmando, ele sempre leva o roteiro para um outro lugar, coisas que você previam acontecem de uma maneira diferente. Às vezes, uma cena que tem um sentido, ela se revela ali diante dos seus olhos ali com outro sentido. E a montagem depois aí é outra reescrita, é outra reinvenção, coisas mudam de ordem, coisas são suprimidas, né? Existe uma transmutação, às vezes,
de sentido. É um processo longo, né? Esse processo, que eu acho que é isso. A escrita é um deles, mas eu acho que a montagem também, o processo de montagem desse filme foi super longo e a gente inventou coisas também na montagem. A gente deslocou ideias, né? E aí vamos no processo de montagem a gente termina um corte, assiste, e aí muitas vezes convida amigos, amigas que trabalham com a gente, que conhecem o nosso trabalho, às vezes que não conhecem nada sobre o filme, e a gente vai fazendo algumas sessões ao longo do processo da montagem e sentindo durante a sessão a energia de como é que o filme está batendo naquela pessoa, na conversa, e vai entendendo melhor, né? Vai moldando, vai esculpindo o filme melhor a partir disso, porque lá dentro, quando você está lá dentro, né, no processo criativo, às vezes a gente não percebe algumas coisas que, que outras pessoas vão perceber assim. Você se interessa nesse feedback já na parte ali no primeiro tratamento? Você procura alguém para ler? Ou você continua essa investigação ali dentro da sua ideia, do seu processo, para daí abrir para outras pessoas em outro momento? Eu tenho duas parceiras criativas que estão comigo desde a primeira ideia de um filme até o teste de DCP, que é a Tiziana Augusto Lima e a Thaís Augusto. A Tiziana Augusto é a produtora do filme e a Thaís é diretora de arte e as duas são montadoras também. Então, eu, a gente tem e colaboradoras de roteiro, né? A gente tem uma parceria nesse lugar. Eu costumo conversar sobre ideias, né? Sobre a ideia do filme e aí quando eu sinto uma vibração boa delas, isso me motiva a começar a trabalhar. Eu normalmente escrevo um primeiro tratamento e elas são as minhas leitoras sempre desses, né, dos últimos filmes. E aí já vem o feedback, já no primeiro tratamento, e eu continuo trabalhando, elas leem todos os tratamentos. E aí, a partir de um certo momento, eu mando para algum outro amigo, alguma outra pessoa que não sabe nada sobre a ideia, recebo também ali. Com relação ao roteiro desse filme, eu acho que foi principalmente com elas duas. E mandei o roteiro, eu lembro de ter mandado o roteiro para o Ricardo Prete também, que é um grande amigo, um parceiro de vários outros filmes. A gente tem uma trajetória toda juntos, assim, um roteiro, um tratamento mais avançado. E é isso. Para mim, essa ideia de um lugar de uma autoria meio individual e isolada, eu acho sempre meio falácia, assim. Eu acho que a criação, se você não tem grandes parceiros, se você não está cercado ali por pessoas que você confia nesse lugar, onde você pode se expor ali, porque um primeiro tratamento é muita exposição, né? Como tem uma frase do Hemingway que eu acho muito foda, que ele fala ele fala relacionado à literatura, a um livro, mas que eu acho que também cabe a roteiro, que a primeira versão de qualquer coisa é uma merda. Eu parto disso, assim, acho que a gente não pode se apegar muito às primeiras ideias. Eu acho que as primeiras ideias elas são importantes, elas movem a gente, mas eu acho que é preciso entender ali a evolução. E essa evolução ela só acontece com parcerias criativas, né? E quanto tempo que foi ali da concepção, da ideia original, até você ver esse filme pronto? Só para ter uma ideia dessa janela. A primeira ideia do filme eu lembro do dia, foi dia 1º de abril de 2020. Eu tinha revisto um filme que eu gosto muito chamado Tóquio, que é antologia, né? São 3 filmes
um do Bong Joon-ho, do Léo Carrax e do Michel Gondry. E tem um dos episódios todos os três se passam no Japão. Tem um dos episódios do Michel Gondry que é sobre um casal que está indo para Tóquio, e aí fica na casa de uma amiga. Eles vão para lá para passar pouco tempo, assim, é uma coisa de, vamos passar alguns dias, ficam hospedados lá, um apartamento muito pequeno, muito entulhado, muito cheio de coisas, realmente não cabe, um apartamento onde não cabem três pessoas, e esse casal vai ficando mais tempo, vai ficando mais tempo, vai ficando mais tempo, e aí isso para mim bateu muito forte com o próprio gabinete do meu pai, que era esse lugar meio misterioso que ninguém podia entrar e enfim, aí isso meio que deu um insight, e eu escrevi essa primeira ideia do que seria o filme e logo comecei a trabalhar. Então comecei a trabalhar em começo de abril de 2020. Fiquei trabalhando durante 2020 em vários tratamentos. No final do ano teve um edital da Audiblan, que a Secretaria de Cultura do Ceará lançou um edital para realização para produção de longa. A gente estava com o roteiro ali já bem amadurecido ao longo dos meses e entramos, ganhamos, e esse filme tinha que ser realizado num período curto, né? Era uma questão do edital. A gente filmou em 2021, ainda durante a pandemia, em maio, junho, acho que foi em maio e junho de 2021. A partir de agosto começou o processo de montagem e aí o filme estreou em junho de 2023, né? Tá. Então, de abril de 2020 para a estreia em junho de 2023, 3 anos, né? E o filme foi trabalhado até praticamente a véspera dessa estreia, assim. A montagem foi uma montagem muito longa, de muitos meses. Uhum. A gente montou o corte final, foi o corte 40, assim, foi um trabalho muito longo, a edição de som também muito longa, mixagem muito longa. É um período relativamente curto, eu acho, assim, normalmente pensando no, produção, né, no processo de produção de longas. Eu mesmo tenho um projeto de 10 anos, e então, assim, tinha uma questão que era muito circunstancial também ali da pandemia, de ser um filme Uhum. acontecendo na pandemia, financiado dentro de uma política para a pandemia. Então, foi mais ou menos curto. Agora, para mim, a sensação que eu tenho é de que são 3 anos trabalhando num projeto, praticamente todos os dias trabalhando no projeto de alguma maneira, assim. Então, é muito tempo também, né? Foi, Sim. foi bem intenso. Fazer uma pergunta muito específica, porque eu fiquei muito curioso, assim, aquela cadeira, a cadeira do pai, é uma coisa que me chamou muita atenção por uma história de família que tem uma cadeira muito igual aquela, assim, um sofá, na verdade quase um banco, assim, muito próxima, que tem uma história específica na minha família. Eu fiquei muito curioso se foi uma decisão da arte, se ela tem algum significado dentro do filme específico. Da onde veio aquela cadeira? Tá essa pergunta aqui no nível muito de curiosidade mesmo. Não, é legal essa pergunta para eu poder falar um pouco também do trabalho da arte, porque eu acho que é o trabalho da Thaís, que é diretora de arte do Inferninho também, que é isso, que é uma grande amiga, uma grande parceira e que entende muito bem essa minha pesquisa, as minhas buscas, e tem uma leitura que vai para além do que está escrito ali no roteiro, uma leitura mesmo mais profunda. E acessa também esse meu universo também mais pessoal, né? A gente, enfim, ela pôde utilizar ali na composição ali daquele universo do Geraldo muitos objetos que eram do meu pai, muitos objetos também da família dela e da Tice, né? Que elas são irmãs e trouxeram várias coisas também da própria família delas,
E então eu acho que tem uma autoria, um traço de autoria assim na direção de arte que eu acho muito muito especial assim. Eu acho a arte desse filme, aquele apartamento assim, eu acho impressionante. Então a cadeira é uma proposta dela, com certeza. Acho que essa cadeira, se eu não me engano, era uma cadeira também da família dela, não tenho certeza agora, mas eu acho que tem uma coisa que tem um lastro, tem um lastro sentimental também, histórico, emocional, né? Toda a composição do apartamento foi pensada muito, muito minuciosamente, assim. O ambiente normalmente está muito escuro, né? Muitas vezes áreas da sala estão ali na sombra do quarto, mas se você for olhar detalhadamente ali, tudo tem um sentido. O quarto do Geraldo, inclusive, ele é composto por várias obras de um grande amigo, um artista visual que faleceu em 2016, Eusébio Zlokovic, que foi ator num filme que eu fiz chamado Estranho Caso de Ezequiel. E ele tem uma obra muito, muito interessante com o uso de uns espinhos, né? Tem uma reflexão sobre o sagrado e o profano. Então ele tem uma santa que o manto da santa ele é coberto por espinhos. E a gente, se você parar no um frame ali no momento em que aparece o pai sentado na cama ali, mais na frente, no momento da revelação ali, mais na frente no filme, você vai ver um travesseiro de espinhos, tem pendurado assim no canto um estilingue, uma baladeira, a gente chama aqui estilingue e baladeira, não sei como é que tu conhece, né? Que aquele Estilingue. estilingue, né? Com o cabo do estilingue todo preenchido por espinhos. Aí Ah. tem também do lado da cama tem uma maçã com os espinhos também. Então acho que o filme tem muito desses detalhes assim, dessas sutilezas que às vezes elas não são percebidas conscientemente, mas eu acho que elas chegam. Vocês ficaram quanto tempo ali no set ali do apartamento, especificamente ali dentro? Acho que a gente teve 4 semanas e meia de filmagem. Acho que a gente ficou lá pelo menos umas 2 semanas e meia, assim, filmando, né? Uns 2 terços do filme a gente estava lá. Porque aquele apartamento ele foi construído numa casa. E essa casa é uma casa antiga da avó da Tice e da Thaís. E a gente construiu também algumas outras locações nessa casa. Por exemplo, a pousada Uhum. que o David fica é também nessa casa. Tem o hall do apartamento também, é nessa casa. Algumas coisas. Isso por uma questão, esse desenho de produção que a Tiziana fez tinha muito a ver também com a própria condição de estar filmando na pandemia, de Tá. que a gente queria evitar o máximo de deslocamento possível. Então, né, a ideia de filmar no estúdio, né, Uhum. construir isso era o que parecia mais interessante, mais seguro, mais possível e viável, assim. Então essa casa assim como um todo foi um ambiente que a gente habitou durante pelo menos uns 2 terços do filme. Realmente acaba sendo um personagem ali a mais, né? Pra cair no lugar comum de falar da colocação como personagem, mas ali não tem jeito, assim, porque como o pai revela muito pouco através de palavras, como ele vive revela muito para nós e para o David, né? A forma como aquela pessoa está vivendo ali. E nesses 3 anos trabalhando diariamente, como você comentou, você, em paralelo, trabalhava em outros projetos? Você consegue dividir seu tempo
entre outros projetos também, ou você foca a sua cabeça realmente é um projeto por vez, porque senão divide demais? Como que você lida com essa coisa de tá editando um filme aqui, escrevendo outro aqui, um edital acontecendo ali? Como que é para você? Não, eu acabo fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, assim, ao longo desse processo todo do Estranho Caminho, eu estava já trabalhando no roteiro do filme seguinte, que é esse que eu já tinha financiado no edital, mas estava trabalhando o roteiro para filmar, e também escrevi outros dois roteiros também. Tem sempre muita coisa rolando ao mesmo tempo, assim, acho Uhum. que agora, por exemplo, eu tô terminando esse filme, vai estrear agora em julho, no Feed Marcel, Morte e Vida Madalena, e tô com outros dois longas já para filmar e um terceiro também buscando captação. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o que eu acho, para mim, é uma coisa que acaba sendo saudável, assim, porque não é que eu faça ao mesmo tempo, né? Eu estou aqui trabalhando na montagem, trabalhando aqui uma semana na montagem do Estranho Caminho, aí a gente chega num corte, fica satisfeito ali momentaneamente, aí eu vou trabalhar no roteiro de outro filme, isso de alguma maneira faz com que eu mude de chave, a cabeça vai para um outro lugar, para um outro universo, e aí depois de um tempo ali, depois de 2, 3 semanas eu volto, então volto também oxigenado ali, com uma perspectiva diferente. Então são idas e vindas, né? Que acontece assim, e aí os intervalos eles variam um pouco. Tava falando do Morte e Vida Madalena. Se eu não me engano, a protagonista é quem faz a policial no Estranho Caminho. Ah, Exatamente. aquela cena da policial realmente assim, é fantástica e eu não conhecia o trabalho da atriz e dá para ver que tem uma sutileza ali daquele humor, um absurdo muito real do Brasil, assim, de como a gente encara a violência cotidiana, mas que é muito engraçado a forma como ela lida assim com o roubo e o atendimento e tentar dar uma atenção que não é atenção nenhuma, assim, aquela coisa automatizada que eu acho que vem até pelo número de casos, né? Mas, enfim, realmente queria dizer é que realmente chama muita atenção aquela cena. E depois, quando eu vi que ela era protagonista do Morte da Madalena, fiquei muito feliz de saber, fiquei muito curioso para ver o filme. Assim, se você quiser contar um pouco sobre esse próximo trabalho aí que está chegando. Então, a Noah é uma atriz que eu admiro muito, porque a gente, enfim, já vinha ali paquerando ali de trabalhar junto há algum tempo. Ela também é realizadora, tem uns curtas bem, bem fodas, assim, que eu admiro muito. E no Estranho Caminho ela fez a preparação de elenco Uau. e essa personagem da delegada, né? Que eu também, particularmente, eu adoro essa cena, é uma cena que, enfim, quando eu exibo o filme em festivais ou quando a gente lançou, sempre de alguma maneira alguém acaba comentando sobre essa cena, sobre esse timing cômico ali que, né, que se instaura ali. E aí convidei ela para ser a protagonista desse filme. Acho que ela está muito bem, acho que é um trabalho excepcional que, né, nesse processo todo que eu estou passando com o filme, já passei em duas sessões de work in progress, já, enfim, mostrando para as pessoas os cortes e tal, realmente assim a atuação dela é algo que se sobressai assim nos comentários, né? Não só dela, do elenco todo, o elenco todo está muito bem. Esse filme eu decidi fazer uma comédia mesmo, é uma comédia dramática, mas assumir a comédia como gênero dominante, né? E, e é a história de uma produtora de cinema que está tendo que lidar com a morte do pai, uma morte recente, e com a gravidez de 8 meses e com a produção de um filme que é uma ficção científica B que o pai dela escreveu. E aí, só que no primeiro dia de sete o diretor desaparece. Então, ela é um filme sobre essa produtora.
tendo que fazer aquele filme acontecer, custe o que custar. É um filme sobre uma relação com o luto e com a gestação também e com o processo criativo, né? Um filme que eu queria olhar pro fazer cinema também, filmar o trabalhador do cinema, né? Acho que tem uma acho que tem uma coisa para mim de fazendo 20 anos já que eu estou fazendo cinema e fazendo um cinema muito específico também, um cinema muito de galera, um cinema de baixos orçamentos, um cinema feito de uma maneira muito colaborativa e acho que a gente aqui no Ceará a gente foi inventando o nosso um modelo de fazer cinema, nossa forma de fazer cinema e eu queria fazer um filme que celebrasse isso, que olhasse para isso de uma maneira amorosa mas sem se levar muito a sério também. Então, acho que o humor ele é importante também. Não entrar numa coisa muito idealizada ou romantizada, assim, acho que eu prefiro o deboche. Queria aqui, para a gente se encaminhar para o final, te agradecer mais uma vez pela disponibilidade e pedir para você duas indicações de filmes brasileiros para quem está assistindo para conhecer, ou longa ou curta-metragem. Uhum. São Bernardo, do Leon Risman, e Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. Esse filme eu acho que é um filme. Esses dois filmes são filmes das maiores obras da história do cinema, muito importantes. Eu acho que recomendo a todos. Filmes mais antigos, acho que vai dar um trabalhinho aí para encontrar na internet, talvez. Não acho que vai ter em streaming, mas vale a pena. Oh, bom demais. Bom demais, Guto. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Quem puder, assista Estranho Caminho. Vale demais a pena. Filmão. Inferninho. Clube dos Canibais. Enfim, todos aí. E com certeza o que mais vier pra frente. Valeu, Guto. Massa, Leandro. Prazer. Obrigado. Prazer. Até a próxima. Valeu.